Olá a todos, meu nome é Augusto Luiz Silva, atualmente estou cursando o quinto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC Zona Leste e este vídeo é referente ao trabalho de laboratório de engenharia de software do professor Antônio. Esta videoaula pode ser utilizada por outras aulas do Centro Paula Souza. Bom, hoje iremos falar sobre Node.js. O que seria o Node.js? Resumidamente, o Node.js é um ambiente de execução para JavaScript, assíncrono e orientado a eventos de código aberto. Ele foi construído sobre o motor JavaScript do Chrome, permitindo construir aplicações de rede rápidas e escaláveis. O Node.js também utiliza um modelo de I/O direcionado a evento, não bloqueante, que deixa ele leve e eficiente, ideal para aplicações em tempo real com troca intensa de dados entre dispositivos distribuídos. Tudo começou lá em 2009, quando um jovem programador chamado Ryan Dahl apresentou um projeto em que estava trabalhando. Esse projeto era uma plataforma que combinava a máquina virtual JavaScript V8 da Google em um laço de eventos. O projeto apontava para uma direção diferente das outras plataformas de JavaScript que rodam no servidor. Todos os I/Os primitivos são orientados a evento. Aproveitando o poder e a simplicidade do JavaScript, então, a gente vê que isso tornou tarefas difíceis de escrever aplicações assíncronas em tarefas fáceis, por exemplo. Bom, que problema o Node pode resolver? O Node ele estabeleceu o objetivo número um, que é fornecer uma maneira fácil para construir programas e redes escaláveis. Beleza, mas qual é o problema com os programas e servidores atuais? Em linguagens como Java e PHP, por exemplo, cada conexão cria uma nova thread, certo? Quando o número de usuários aumenta, se você quer que sua aplicação web suporte mais usuários, você tem que adicionar mais e mais servidores. Somados a estes custos, também podem haver possíveis problemas técnicos, como por exemplo, um usuário pode usar diferentes servidores para cada requisição. Então, cada recurso compartilhado deve ser compartilhado para todos os servidores. Node resolve essa questão, trocando a maneira como a conexão é tratada no servidor. Ao invés de criar uma nova thread a cada conexão, como é feito hoje nessas linguagens que a gente já viu, e alocar a memória anexa a ela, cada conexão dispara um evento executado dentro da engine de processos do Node. Logo, o Node afirma que nunca vai dar deadlock, já que não há bloqueios permitidos. Ele não bloqueia diretamente para chamadas de I/O. O Node também alega que um servidor rodando ele pode suportar dezenas de milhares de conexões simultâneas. Como o Node funciona? O Node ele roda no motor JavaScript V8, que nada mais é do que o motor que a Google usa em seu navegador Chrome. Poucas pessoas pensam sobre o que realmente acontece com o JavaScript no lado do cliente. Pois bem, a engine do JavaScript realmente interpreta o código e o executa. Com o V8, a Google criou um ultra rápido interpretador escrito em C++, com outro aspecto único. Nele você pode baixar a engine e incorporá-la em qualquer aplicação desejada. Isso faz com que ele não fique restrito a rodar somente no navegador. Ou seja, o Node usa atualmente o motor JavaScript V8 escrito pela Google e propõe que seja usado no servidor. Programação orientada a evento. O Node ele utiliza o que é chamado de modelo de programação orientada a evento, Ou seja, o lado do servidor, na verdade, não é diferente do lado do cliente. Claro que não há botões sendo pressionados e não há campos de texto sendo escritos, mas no nível mais alto os eventos estão ocorrendo. Por que é que esse tipo de configuração é o ideal para o Node, então? Bom, o JavaScript é uma excelente linguagem para programação orientada a evento, porque ela permite funções anônimas e encerramentos. E o mais importante, a sintaxe é familiar para quase todos que já programaram, ou seja, é uma linguagem muito fácil de se aprender a programar. As funções de callback, que estão sendo chamadas quando o evento ocorre, podem ser escritas no mesmo lugar onde você captura o evento, por exemplo. Fácil para desenvolver, fácil para manter. Sem frameworks complicados de orientação a objetos, sem interface, nenhum potencial para o excesso de arquitetura de qualquer coisa. Basta executar um evento, escrever uma função de callback e o Node toma conta de tudo. Bom, agora que a gente já viu mais sobre a parte teórica do Node.js, está na hora de a gente pôr a mão na massa. Para isso eu vou criar um pequeno exemplo aqui muito simples de uma aplicação no Node, só para mostrar como é que ele funciona. Lembrando que eu não vou entrar no mérito do NPM, por exemplo, que seria o gerenciador de dependências do Node. Vai ser uma pequena aplicação só para mostrar realmente o Node em ação. Então a gente vai criar hoje um pequeno servidor HTTP.
Mas para isso a gente precisa instalar um Node na nossa máquina. Então basta vocês virem aqui no site oficial do Node, nodejs.org, e escolher a versão. Aqui a gente tem duas, a LTS e a Current. A LTS é a mais recomendada, ou seja, é a mais estável, que no momento da gravação desse vídeo ela está na 10.15.3. Como eu já tenho instalado o Node, eu não vou fazer o download dela, mas vocês façam aí em casa. É bem simples, só ir clicando em Next, Next e pronto. Também utilizaremos nessa videoaula a IDE Visual Studio Code, desenvolvida pela Microsoft, é uma ótima IDE, eu gosto muito dela particularmente. Disponível no link aí na descrição também. Bom, para isso, uma vez instalado o Node, a gente consegue verificar qual é a versão que a gente tem dele, através do CMD. Então, se eu ir no CMD e digitar node-v, ele vai trazer para mim a versão instalada na minha máquina. Que no caso, aqui eu estou com a 10.15.3, que é a mais recente, que a gente acabou de ver ali no site do Node. Para nossa aplicação, eu vou criar uma pasta aqui dentro da área de trabalho mesmo, para poder gerenciar melhor ela, chamada aplicação Node. Dentro dela vão estar os arquivos de back-end da nossa aplicação. Então, ali dentro do Visual Studio Code, vou criar um novo arquivo, vou salvar ele dentro da nossa pasta que a gente acabou de criar, aplicação Node, e vou dar o nome de server.js, ou seja, ele vai ser o back-end da nossa aplicação. Começando com ele, eu vou criar uma constante chamada HTTP, que vai receber um require do módulo HTTP, que é o módulo que cuida das requisições HTTP. Lembra que eu falei na parte teórica que o Node trabalha com o conceito de módulos? Né? Então, ou seja, o HTTP aqui nada mais é do que um módulo dentro do Node. Para a galera do Java seria mais ou menos como dar um import dentro de uma biblioteca. Feito isso, eu vou criar uma constante server que vai receber http.createServer. Dentro dela eu vou ter o hack e o rest, que nada mais é do que o request listener e o response listener. Para a galera do Java, nada mais é do que o HTTP response e o HTTP request, por exemplo, quando você cria um servidor HTTP na mão através de servlets. E aí dentro dela eu vou adicionar uma array function, que nada mais é do que uma sintaxe de uma função. Ela serve para abreviar uma função, por exemplo. Daqui é a peculiaridade da linguagem JavaScript. Poderia simplesmente criar uma função, chamar uma função aqui e criá-la lá embaixo, que rodaria da mesma forma. Bom, server.listing vai ouvir a porta 3001, é onde vai estar alocado o nosso servidor, ou seja, localhost. E aqui ele vai passar as informações para o usuário quando ele startar o nosso servidor. Então, vou chamar uma função chamada informações servidor. Lembrando que eu ainda não criei essa função, eu vou criar ela aqui embaixo. E dentro dessa function, informações servidor, informações server, perdão, eu vou ter dois consoles, console.log com a mensagem servidor rodando em http localhost 3001, vai ser o local onde vai estar rodando nosso servidor, e também vou mandar outra mensagem para o usuário que vai ser console.log para derrubar o servidor Ctrl mais C, que é o comando que a gente utiliza dentro do Node para parar a nossa aplicação. Certo, uma vez que a gente já fez isso, vamos salvar nossa aplicação e dentro do navegador. Digitando no local que a gente definiu, não vai aparecer nada. Por quê? Porque a gente não iniciou a nossa aplicação. Então lá no CMD eu vou entrar dentro da nossa pasta da aplicação. Então cd desktop, cd aplicação node, dentro dela eu vou dar node e o nome do nosso código em JavaScript. Então node server.js. Aqui ele já traz as informações que a gente setou dentro daquela função, traz ali dentro do CMD mesmo. E se eu vier aqui no browser e dar um F5 na página, ele ainda vai continuar aparecendo nada. Por quê? Porque a gente não configurou as nossas requests e responses. Então, para isso, a princípio, antes da gente começar a configurar aquilo que será mostrado ao usuário, vamos definir quais serão as rotas que o usuário irá acessar. Tomando como base de que isso é uma aplicação simples para mostrar o funcionamento de uma aplicação web Node, de um servidor HTTP feito em Node, a gente vai fazer duas rotas bem comuns dentro de sites, por exemplo. Que a primeira vai ser a página home, a página inicial do nosso site, da nossa aplicação, e a segunda vai ser uma página de contato. Só que aqui, para deixar mais interessante, os dados de contato eles vão ser consumidos de um arquivo JSON, então vai receber de dados.json. E o terceiro ponto, quando o usuário digitar
um caminho que é inválido, que não existe, e ele vai retornar uma mensagem de URL inválida. Bom, vamos configurar o nosso arquivo dados.json então. Então eu vou em File, New File, vou salvar esse arquivo dentro da pasta da nossa aplicação, vou dar o nome de dados.json. Dentro desse arquivo JSON eu vou ter informações de contato. Dentro dessas informações de contato serão 3, que será nome, que vai receber empresa A. Também vou ter informações de telefone, aí aqui eu vou colocar um número qualquer, de 1 a 9 mesmo, e informações de e-mail, que aqui para manter o padrão eu vou colocar empresa@gmail.com mesmo, já que é apenas um pequeno exemplo, certo? Salvei ele. Agora no nosso server.js eu vou criar uma constante chamada dados, e essa constante vai receber os dados do JSON, então const dados igual require, entre parênteses eu vou falar onde é que está aquele nosso arquivo JSON, ponto dados barra JSON. Lembrando que esse ponto barra significa que aquele arquivo JSON está dentro da mesma pasta que o nosso arquivo atual. Então se a gente vir aqui na pasta da nossa aplicação, a gente pode confirmar isso. Dados.json e server.json se encontram no mesmo local. Perfeito. E dados vai receber as informações de contato. Então dentro do nosso require eu ponho um ponto contato para ele buscar todas aquelas informações que são pertencentes a contato. Para facilitar o nosso código, eu vou criar aqui dentro um array de respostas, para dependendo do que o usuário digitar ali na barra do navegador, ele responder de acordo com aquele caminho informado. Então const resp é igual a array. Primeiro vamos configurar a nossa resposta para quando ele estiver na home. Então resp barra vai receber um HTML que será passado ao usuário, uma tag h1 que trará a informação de home. Agora para a parte de contato, resp, quando for barra contato, ele trará ao usuário as informações de contato. Lembrando que aqui as informações de contato irão consumir do nosso arquivo JSON. Então h1, informações de contato, eu vou dar uma tag br para pular uma linha. E aqui eu vou informar dentro do H2, lembrando que o H2 tem um tamanho menor do que o H1 dentro do HTML. E aqui eu vou passar para o nosso usuário as informações do JSON. Então, nome, dois pontos, vai receber dados.nome, que é referente ao arquivo JSON. Abro a tag br de novo. Dentro de um outro H2 eu vou passar as informações a respeito do telefone. Então, telefone, dois pontos, dados.telefone. Por fim, eu vou abrir outro BR. Dentro de outro H2 eu vou passar as informações do e-mail do nosso JSON. Então dentro do H2 eu vou colocar e-mail, dois pontos, recebe dados.email. Lembrando que as informações que serão passadas ao cliente serão as informações que estão dentro do nosso JSON. Beleza, feito isso, a gente já pode configurar o item 3, que seria para quando o usuário digitar um caminho que é inválido, que não foi mapeado. Então quando o parâmetro de resp for sem URL, ele retornará um H1 contendo a informação de que aquela URL é inválida. Então, abre e fecha H1 e digito lá URL não encontrada. Perfeito. Agora, para passar isso ao nosso usuário, é muito simples. Eu simplesmente vou lá e digito res, que seria o nosso response, .end, e aí entre parênteses eu vou colocar o que será passado. Será o nosso array resp para quando o parâmetro for igual a rec, que será request.url. Eu vou pegar a URL de request. E caso contrário, aquele request seja undefined, né, dentro do JavaScript, não definido, eu vou passar resp para quando o parâmetro for sem URL. Ou seja, quando o usuário digitar um caminho que não está mapeado, ele irá retornar aquela informação URL não encontrada. Feito isso, a gente pode salvar a nossa aplicação, lembrando que eu preciso derrubar a aplicação e restartar ela para que ela funcione corretamente. Feito isso, dou node server.js, pronto, a aplicação está rodando e a gente já pode testar. Eu vou recarregar aqui a página, beleza, a nossa home está funcionando. Lembrando que eu não digitei o barra, mas o navegador, o browser, ele entende que se eu não tiver nada após a porta ali informando, ele vai ser como se tivesse apenas o barra. Então agora vamos testar nossa rota de contato. Então localhost 3001 barra contato. Deverá passar aquelas informações do nosso JSON. Então
informações de contato, nome empresa A, telefone de 1 a 9, e-mail empresa@gmail.com. E as informações batem com os dados que estão no nosso JSON, de nome, telefone e e-mail. Beleza. Agora, por fim, basta a gente testar quando a URL for inválida. Então, quando o usuário digitar algo que não está mapeado, como por exemplo uma sequência de caracteres aqui, ele retorna o URL não encontrada. Perfeito, a gente criou o nosso servidor HTTP utilizando JavaScript e executando no ambiente Node. Esse foi um pequeno exemplo de como rodar uma aplicação feita em JavaScript dentro do Node. Esse código é bem simples, deu cerca de 30 linhas, mais o arquivo JSON para dar aquela incrementada. Lembrando que dentro do mercado existem frameworks que fazem essa criação do servidor HTTP de uma forma muito mais intuitiva e rápida, como por exemplo o Express. Mas como o intuito desse vídeo foi fazer um pequeno exemplo de um código em Node, acredito que é super válido esse exemplo que a gente fez. As referências bibliográficas deste vídeo se encontram na descrição e também no final do vídeo. Espero que tenham gostado e este código também estará disponível no meu GitHub. Valeu, galera, até a próxima.